todos, muito obrigado por comparecerem a mais essa reunião para discutir a obra do nosso patrono, Francisco Dantas. Dessa vez vamos falar de Moeda Vencida, um livro de 2022, não é? A professora Edileide vai fazer a apresentação da obra para a gente. Nesse sábado, eu estou aqui em Brasília, vocês estão em Riachão, em Estância, em Aracaju, não é? Então, a gente está espalhado um pouquinho, mas a tecnologia nos permite essa união de propósitos, né? Professora, bom dia. O que é que você nos conta sobre essa obra? Bom dia. Eu espero contar pouco, já que o professor tem fama, né, que fala muito, para que a gente tenha realmente, ao longo da participação, outros momentos, para realmente o debate ir acontecendo. Mas quero, de início, falar desse aspecto formal, né? O aspecto formal da capa e da estrutura da obra. Situando Moeda Vencida, é o 8º livro dessa rica, né? Eu vou usar o termo coleção, apesar que não é uma coleção assim, né? Mas do conjunto da obra, do professor Francisco Dantas, o escritor, que eu digo com muito gosto, né? Muita satisfação, do escritor riachanense Francisco Dantas. Então, essa 8ª obra, ela traz já na capa, analisando esse aspecto formal, essa linguagem visual, ela traz a imagem do pássaro sofrer, né? Então, nós precisamos analisar aqui o próprio título, Moeda Vencida, e a imagem do pássaro. O pássaro sofrer, que tem também outros nomes, né? Em algumas regiões, chama corpião, ou concris, é um pássaro que tem esse canto triste, né? E as cores do pássaro em si remetem ao nosso verão, a seca, esse vermelho, esse alaranjado, diz do nosso sol causticante, né? Aqui do Nordeste. E já fazendo essa leitura com o texto verbal, em 2 capítulos, literalmente, o texto diz, né? Aquele tempo de 2 verões emendados, e começa no verão, e termina lá no final de dezembro, que a gente sabe que dezembro, né, começa aqui esse sol causticante. Então, a própria imagem já diz isso, desse tempo da obra, que fala da seca, de um tempo aí difícil, muito difícil, 2 anos seguidos, né, de uma seca que trouxe muito sofrimento. Então, está aí essa leitura que faço dessa imagem que não foi por acaso colocada aí na capa da obra. Quanto ao título, Moeda Vencida, nós temos dois aspectos a pincelar. Quando eu li inicialmente, vi Moeda Vencida. O sentido bem primeiro é de algo que... O que valor tem uma moeda vencida, né? Que valor tem uma moeda que já passou, que não é mais uma moeda corrente? Então, fiquei muito, muito curiosa, a princípio, querendo saber, e fui compreender, quando fiz a leitura da obra, lá em 2020, no início de 2023, né? A obra foi lançada em 20 de setembro de 2022, e nós fizemos aqui uma roda de conversa com o autor, no dia 29 de abril de 2023. Ele mesmo escolheu essa obra, a última obra que ele lançou. Mas ele escolheu não por ser a última, mas, nas palavras dele, por ser uma obra que trazia diversas temáticas e dava para uma conversa
ser realmente estabelecida uma conversa salutar com o público, que seria nós, né, os acadêmicos, os futuros membros, os membros fundadores da nossa academia, mas também nós tínhamos estudantes. Então, nós tínhamos aí professores universitários para participar, professores de ensino médio, estudantes de ensino médio. Nós tínhamos esse público variado. Por isso, ele disse, diante do público, eu vou aconselhar essa roda de conversa acontecer em torno de Moeda Vencida. Daí foi quando fiz essa leitura preparatória, né, para essa roda de conversa, que percebi o episódio de dentro da obra, né? Da Moeda Vencida, que eu acredito que será, durante esse debate, um episódio colocado. Reservemos. Mas está lá no centro, quando é contada a história de Duarte Pirão e sua relação de maldade e crueldade com os animais, e não só com os animais. Então, ali a gente compreende o porquê do título dessa moeda. Mas, como eu disse, reservamos para uma discussão maior. Continuando na estrutura da obra, podemos perceber uma particularidade. Ela gira em torno de... A obra, né, tem 11 títulos. Comenda Oficial, que é o primeiro, que José... Eu não disse 11 capítulos e vou me explicar. Fica assim, em torno de 11 histórias, né? O primeiro, Comenda Oficial, que é uma introdução, é como uma parte na história, tanto que acontece no meio universitário, é um episódio à parte, mas que justifica a sequência, né? Quando aquele professor, o professor Abelardo das Candeias, ele é colocado, né, como um dos últimos decanos, ele é convidado a deixar a universidade, né? Recebe aquela comenda e é convidado a deixar, e com isso ele deixa aquela vida de estar servindo a dois senhores, como ele mesmo se refere, desde o tempo da formação, ele deixa aquela vida de estar servindo a dois senhores, um pé na universidade, outro pé na zona rural, nas Candeias, que é né, um dos espaços da obra, as Candeias, essa fazenda. E então ele diz ali que, pelo menos com essa comenda, ele vai deixar essa vida, né, esse pé que estava na universidade, e vai poder viver onde sempre viveu o pensamento dele, que foi na roça, que foi nas Candeias. Então, é um situacional, né, esse primeiro episódio. E daí ele vai fazendo memória de todo, como toda a obra de Francisco Dantas, essa memória, né, de tudo que ele foi vivendo nessa zona rural. E aí nós temos o seguinte, diante dessa memória dele, nós temos a narração de episódios. E aí ele conta, para além de Comenda Oficial, ele cita mais 10. O episódio que envolve o Borboleta, a vaca borboleta, que envolve o Frei Camilo, a Casa do Milho, a outra vaca, Araúna, Duarte Pirão, Sacundina, que é, assim, o único episódio que se refere à mulher, o Sítio Arqueológico, o episódio de Prego, o Cruzeiro dos Moreiras e Desidério. Então, por que eu chamo episódios e não capítulos, né? Porque eles poderiam muito bem serem chamados de contos. De contos. Eles têm uma história que tem um núcleo que você pode recortar o professor, aqui já foi trabalhado até, né, dessa forma, a história de Borboleta, o professor recortou e trabalhou só como se fosse um conto à parte. E trabalhou no ensino fundamental, o que diz também dessa obra. É uma obra de leitura fácil,
É uma daquelas que eu coloco nessa tríade, né? Junto com Uma Jornada como Tantas e Cabo Josino Viloso, que pode ser trabalhado, né? Uma obra que pode ser trabalhada muito bem pelos estudantes, né? Pelos professores nas escolas do ensino fundamental. E esses episódios, esses não capítulos, porque capítulos, nós temos a numeração de 22, né? Então, eu coloco como capítulo cada um desses, né? Porque como é que a gente vai se referir, né? Então, são histórias, 11 mais 22 capítulos. E não são contos mesmo, não é um livro de contos, é um romance, porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo uma história de fundo que vai acontecendo, que é a relação entre Desidério, que é o pai do narrador personagem, né? Ele está lá contando a história dele, e Duarte Pirão. Então, não fosse essa linha, esse fio vermelho, essa linha que está lá no fundo, transcorrendo toda a obra, a gente poderia muito bem, né? A crítica certamente classificaria como um livro de contos. E nessa estrutura eu percebi algo interessante, né? Duarte Pirão ele vai sendo apresentado depois. É quando toda essa tessitura vai ganhando corpo e a gente vai compreendendo essa relação que o autor vai colocando entre esses dois homens. O protagonista, que é o pai dele, Desidério, que é esse homem que tem uma relação muito boa com os animais, com os bichos, também com os humanos, né, com as pessoas, e o antagonista, que é o Duarte Pirão, que tem uma relação de crueldade, né, é realmente um desalmado, tanto com os homens, porque lá na frente, por meio de Sacundina, o leitor vai tomar conhecimento do caso, né, do que ele faz com a mulher, né, do estupro, e do que ele fazia com os bichos. Então, nós vamos... Sacundina é uma das que vai, aos poucos, revelando o que é, né, quem é esse Duarte Pirão, esse dissimulado, aquele que, para a sociedade, né, se portava de uma forma, mas na intimidade, dentro, no recôndito da sua fazenda, mostrava quem era, mas convencia a todos do contrário. Agora, para já ir realmente finalizando essa introdução, para que o debate possa acontecer, eu gostaria de situar algo, quer dizer, ainda tenho duas coisas a pontuar. Uma é algo que o próprio professor Francisco Dantas, eu chamo professor, né, porque eu tive essa felicidade de ser aluna dele lá na UFES, e nunca esqueci algo que ele disse, quando, na disciplina de literatura brasileira, estudando o romance regionalista, né, estava lá Graciliano, tudo, e eu recordo quando ele situou assim, o nome de uma personagem nunca escolhido, colocado por acaso. Nunca esqueci essa fala, e daí em diante fiquei muito atenta, em toda a obra que lia, para os nomes das personagens. Daí eu fui em busca, nesta obra, particularmente para esta apresentação, de alguns significados, e a gente percebe que aquilo que o professor me ensinou realmente é o que ele apresenta. Eu não fiz isso nas obras anteriores, apesar de... Mas eu disse que agora chegava esse momento de fazer essa partilha, de dizer isso que eu aprendi com ele. E aí, o que é, né? O que é desidério? Desidério o significado desse nome é justamente desejado, almejado. Então, fica aí a primeira dica. É como se aquela conduta de desidério, que nós vamos destrinchar aqui, né? Partilhar, a conduta de desidério como ser humano, na sua relação com os bichos, fosse a conduta almejada,
fosse essa conduta desejada. E o Duarte Pirão também tem um significado muito ligado à história dele. Duarte significa esse guardião de riquezas. E nós tomamos lá na frente, quando do capítulo bem central, que o capítulo do Duarte Pirão, né? A história dele, no caso, está bem nos capítulos 10, 11 e 12, são os, né, centrais. Ele herda aquela fazenda em Daraíba, de porteira fechada, então ele se torna, né, o detentor de uma fortuna, o guardião de uma fortuna. E também o nome Souvenir. Tem a história, né, desse cavalo bastante sofrido, aí, maltratado mesmo por Duarte Pirão até o fim. E o Souvenir vem do latim, né, mas lá não do português diretamente, mas dessa ramificação que é o francês. E diz o que esse souvenir, né? Diz para a gente lembrança. O sinônimo de lembrança e de memória. Então, que é a essência, né, de toda a obra que sustenta a obra de Francisco Dantas. Mas uma lembrança e uma memória também da história do próprio cavalo, né? Do próprio animal, que a gente percebe ter uma vida antes e uma vida depois de quando é comprado pelo Desidério. Então, tem ali uma moeda que é jogada para o alto, que é colocada o destino do cavalo, né, colocado nas mãos, se vive ou morrer, né, a sorte. E aí, antes dessa moeda alcançar o chão, chega o Desidério. E aí a gente vê, né, como o comportamento de um bicho, de um pagão, como é chamado na obra, né, um pagão muda quando recebe um tratamento de amor, né, do amor que passa a receber de Desidério. Então, é isso. Agora, e os detalhes, eu espero ter situado, assim, uns aspectos da obra que me chamaram bem a atenção. Agora, teve algo que aconteceu aqui na nossa roda de conversa, que está lá, que eu respondi um aluno, recordando que essa obra é a 8ª, um aluno, nós tivemos a participação do Clube Semente da Manhã de Lagarto, né? Um clube de leitura excelente, um trabalho que está sendo feito por dois professores e mais, quer dizer, uma professora. Então, na nossa roda de conversa, não poderia deixar de convidar esse clube, mesmo porque minha filha estava lá, né, naquela que, quando esse clube surgiu. Então, mas estudantes de ensino médio, que já conheciam outras obras de Francisco, de ouvir falar dessa leitura difícil, né, como nós temos, né, também agora podemos fazer esse comparativo. Aí ele perguntou diretamente ao autor o que ele achava assim, porque as obras dele não vendiam, não se tornavam esses, né, não era um best-seller, não era. E aí o professor foi explicar que realmente não é a intenção quando ele escreve, que ele começou a escrever porque ele precisava registrar suas memórias, as memórias de um tempo ido que ele não, né, não, pessoas que ele não via mais, e ele não queria que essas memórias se perdessem. Mas e como é que fica esse diálogo com as novas, né? Com as novas gerações, né? Com esse jovem? Então, eu pedi permissão e respondi aqui, pelo que ele colocou na epígrafe, esse pensamento de Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz assim: se os leitores encontrarem nestas páginas o eco de um tempo abolido, terei resgatado a minha nostalgia e fornecido matéria
para conversas de pessoas velhas e novas. E aí eu disse, como resposta a isso, que era justamente o que estava acontecendo naquela roda de conversa. Nós encontramos matéria nessa obra para esse diálogo entre, né, como ele cita aqui, pessoas velhas, aquelas que estão fazendo memória, porque tem uma história, e os jovens que estavam ali, que ficaram, que tomaram conhecimento de tantas experiências passadas, né, pelos primeiros desbravadores, né, os antigos, e histórias que são atualíssimas. A temática variada, a questão da relação entre os seres humanos e os bichos, atualíssima, né? A questão da violência contra a mulher, atualíssima. Então, essa obra é mais um clássico, porque o clássico é aquilo que é digno de ser estudado na escola, né? É mais um clássico, traz saberes universais, uma obra para todos os tempos, tem atualidade, na classificação estabelecida por Corson, né, é uma obra que tem atualidade, tem diversidade, e aí é mais uma obra que nós apresentamos para que seja explorada, principalmente como professora que fui durante muitos e muitos anos, eu faço questão sempre de apresentar. É uma obra que vale a pena ser tomada em sala de aula para ser estudada por nossos professores, nossos alunos, a partir do ensino fundamental mesmo. Levando até o médio, é uma obra que não. Como fica sempre a dúvida, né, se dá para ser lido por estudante do ensino médio, eu digo aqui que vale a pena, que não se poderia perder, principalmente em tempos em que está se discutindo muito a questão da relação dos homens com os bichos. É isso. Sigamos. Sigamos. Obrigado, Edileide. Assim, eu subscrevo tudo que você disse, eu tenho algumas coisas a complementar, vou esperar a minha vez. Não vou dar spoiler do que eu vou falar, né? Mas você foi muito cuidadosa na detecção desses aspectos formais, né? Por exemplo, a capa está aqui, eu nunca tinha prestado atenção, né? Nunca tinha prestado atenção. Né? A capa também compõe a obra, né? Não é o autor do texto que a faz, mas um artista que interpretou o texto, né? Então, se ele encontrou esse material, a gente não pode deixar de considerar, e você enxergou muito bem isso aqui também. Mas, professor Jonatas, o senhor está com o tempo apertado, por favor, nos diga o que achou do livro. Muito rapidamente, bom dia a todos. Eu não sou muito adepto da linguagem inclusiva. Eu estive semana passada na universidade, vi uma faixa dando boas-vindas aos congressistas de um determinado evento. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Alguém disse que isso é uma mera redundância. Então, bom dia a todos. Eu acho que a gente poderia até parar com a apresentação da professora Edileide, autossuficiente. Concordo. Confesso, Hollenberg, que também não atentei para a capa. E as explicações da professora Edileide são muito representativas. Eu acho que esse foi o livro de mais fácil leitura para mim, que sou um neófito na obra de Chico Dantas, vocês já mais acostumados, mas esse foi o livro que eu li com mais facilidade. Eu digo por quê? Primeiro porque ele, no meu entender, ele foge àquela regra dele de ir e voltar com personagens, tempo e contexto. Ele
ele segue uma certa linearidade com os dois personagens principais, que é o pai do narrador e o Duarte Pirão e as suas maldades contra homens, mulheres e principalmente contra os bichos. Então eu achei um texto muito bom, muito fácil de leitura. Ele retoma uma coisa que ele praticamente em todas as obras ele fala, que é a questão do tempo, do tempo. E aí eu também havia feito essa observação da citação de Carlos Drummond de Andrade, se os leitores encontrarem, e ele leu há pouco, e eu diria que ele faz uma coisa, ele trata a memória não como um passado morto, passado para... E ele tenta passar essas informações das memórias dele, reconhecendo que essas memórias podem contribuir para uma melhor interpretação do presente. E eu puxei aqui um livro que eu gosto muito, da Estréia Bosmo, Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos, onde ela, citando Benjamin, ela diz: só perde o sentido aquilo que no presente não é percebido como visado pelo passado. Então, ele tenta mostrar que, se os leitores conseguirem captar a mensagem desse passado apresentado como suas memórias, ele contribui para esse processo de socialização entre passado e presente. Eu até citei nos comentários, eu não sei se foi Uma Jornada como Tantas, que ele fala do tempo, o personagem voltando e que esse tempo não vai encontrar, que eu, inclusive, citei o Rubem Alves, que tem alguma coisa interessante a esse respeito. Ele tem, como eu disse, dois personagens que são centrais, que é do Arpirão e Desidério, dois personagens completamente antagônicos, quer dizer, um com ética, o outro sem ética nenhuma, e a trama não sei se eu posso falar uma trama, mas a narrativa se desenvolve a partir desses conflitos entre esses dois personagens. Ele inclui aí como um personagem que não é central, que é o Frei Camilo, que ele faz uma brincadeira que a Rede Globo sempre faz com os personagens católicos. Como eu sou um noveleiro, sempre fui, e a novela Terra Nostra mostra esse personagem glutão, que é Elias Gleiser, que é um padre que visita, em todas as visitas, ele sempre aparece comendo. Mas essa sempre foi a caracterização que a Globo fez e faz dos padres católicos. Os protestantes, ela é uma situação bem pior, tratados sempre como loucos. Agora está melhorado porque os evangélicos estão na mídia. Mas um frei glutão e que viaja à cidade de Van, Estância, para comprar peixe, vem carregado de peixe, ele comia os pratos preparados como se aquele fosse o último da vida dele, um verdadeiro glutão. Agora, é interessante que ele não tem nenhum personagem mulher importante de destaque, ou de tão destaque quanto os outros romances. Tem a mulher que foi, depois, ele mostra que ela foi estuprada pelo Desidério, que tem uma importância na narrativa, mas... Pelo Pirão, professor. Pelo Pirão. Hein? Estuprada pelo Pirão. Assim, pelo Pirão, desculpe. Eu já estou trocando pelo Eduardo Pirão. Mas, diferente dos outros romances, que mulheres teriam um papel fundamental. Agora,
Edileide mostrou aí os animais, personagens importantes e humanizados. Eu, quando estava lendo, eu me lembrei desses animais humanizados. A Globo está passando uma novela número 2, que é Eita Mundo Melhor, primeiro foi Eita Mundo Ruim, onde um jumento se destaca pela humanização. Ele conversa com o dono, que é Candinho, conversa com uma das crianças, também humanizados. Agora, o que eu destaco, eu não gosto é o sofrimento da vaca borboleta, e aí eu tento, eu destaco aqui nas minhas anotações, que a vaca borboleta repete o sofrimento de alguns personagens humanos das outras obras. É um sofrimento sem fim. Só que agora ele coloca desses animais humanizados, E a vaca borboleta é o personagem central desse sofrimento que é incorporado pelo autor. Destaco uma outra coisa, que é a modernidade do personagem Desidério como defensor dos animais. Só faltou falar, não em dono da vaca borboleta, do cavalo X ou Y, mas dos tutores, ou do tutor daquele animal. Desse ou daquele animal. Essa novela da Globo, ele fala que é um tempo passado, ocorre a construção na década de 40, final da década de 40, mas a Globo coloca como tutor, que na época não era chamado, obviamente, de tutor, aqueles que eram proprietários desses animais. O Chico Dantas também não vai a tanto, mas ele destaca muito bem o Desidério, como um defensor dos animais, e o Eduardo Pirão como alguém que maltrata esses animais. E não é um personagem só, não. Eu não anotei o nome de todos, mas 3 ou 4 animais que passam por sofrimentos. O maior sofrimento é a vaca borboleta. Ele já tinha feito isso em outro. Qual foi o último romance que nós lemos? Não foi Uma Jornada como Tantas. Foi uma jornada como tanto. Ah, sim. O episódio do carro de bois, o cuidado com os animais. Sim, lá tem aquele sofrimento da travessia, o sofrimento dos bois, mas, sobretudo, o sofrimento do cavalo usado lá pelo marido foi atrás tardiamente para tentar encontrar ou ajudar a esposa, que ele vai com esse animal e até a exaustão do animal. Edilei também destacou, eu tinha notado aqui, que é esse início aí, um episódio na academia, onde um professor todo feliz vai receber uma homenagem, e que, na realidade, não é bem uma homenagem, é um cheque para ele sair de cena, é um aviso, uma medalha para que ele saísse de cena. Eu até lembrei, porque eu fui vinculado a uma igreja presbiteriana independente, a nossa é a presbiteriana independente do Brasil, mas também ocorre na presbiteriana do Brasil, que é a matriz, é originária, onde o presbítero, depois de 30, 40 anos de atividade, ele recebe o título de presbítero emérito. Presbítero emérito. Eu brincava e dizia, olha, isso aqui chega para lá. Quer dizer, a igreja está dizendo, olha, você está velho, vai agora ficar ali no canto, sem direito a voto, você quer participar do conselho? Você participa, só não tem direito a voto. E esse foi o sentimento desse professor
universitário. Esse título de emérito na universidade não é bem assim. O emérito só cabe ao professor que é aposentado, ele já saiu. Então, ele é chamado para receber o título de professor emérito. Aqui não foi bem o caso, mas é um pouco parecido. Eu anotei, eu destaquei nas minhas anotações e no livro, de que, diferente dos outros romances, os personagens centrais existem, que é o Desidério e o Duarte Pirão, personagens suplementares existem, coadjuvantes, mas eu acho que aqui ele ressalta essa relação do Desidério, do Duarte Pirão, de maldade com os animais, e do Desidério como um defensor dos animais. Eu me lembro quando estavam para mudar o Código Civil, se eu estiver errado, vocês juristas, por favor, me corrijam, e as punições para quem cometesse alguma agressão a animais. Eu me lembro que um deputado evangélico ele foi para a tribuna e depois deu entrevista sobre isso, dizendo que as punições contra as pessoas que maltratassem animais eram muito mais fortes, muito mais duras do que se alguém maltratasse uma criança. Eu não sei se, de fato, é isso que acontece. Mas aqui o Chico Dantas discute nesse romance 40, 50 anos passados, que eu acho que é onde transcorre as narrativas, onde ele debate a questão da proteção aos animais. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, professor. É isso mesmo. Assim, esse é um texto, eu vou comentar depois. Esse é um texto que tem uma sofisticação em relação a outras obras do professor Francisco Dantas. Ele parece que dessa vez quis deixar a narração mais elementar, como se ele quisesse descansar o leitor de um monte de pesos que a obra dele tem, né? E, enfim, ou talvez seja só o tema, né? Porque a gente também gosta esse tema da afeição aos animais tem esse efeito, né? É como falar de criança, tem esse efeito de anestesia. Anselmo, eu vi que você pediu a palavra, mas só porque Ivan chegou mais cedo. Quer falar agora, Ivan? Deixa o professor Anselmo falar primeiro. Professor Anselmo, claro. Eu sei da palavra, meu amigo Ivan. Não, por favor, professor. Diga aí, Anselmo. Então, obrigado, Ivan. Bom dia a todos. Esse livro de Chico Dantas eu li assim que saiu e eu fiquei impressionado. Eu fui ler porque era fininho, na verdade. Foi a primeira coisa que me ocorreu. É um livro bom para ler rapidinho, pode ler esperando um avião, pode no final de semana. Mas me surpreendeu exatamente porque, sem fugir a uma característica das obras de Chico, que sempre estão voltadas para um trabalho memorialístico, realmente passa a ser um diferencial do conjunto da sua obra. Já foi levantado uma série de coisas aí, e eu cheguei até, por conta disso, até escrever um artigo, tipo ensaio, e compartilhei com vocês, e que me chamou a atenção alguns críticos que já tinham falado sobre a obra, e aí a professora Edilei talvez saiba mais do que eu, porque ela é do convívio pessoal com o autor e a família, a região, a cidade, tudo, né? Se diz que o Desidério é um personagem inspirado no pai do Francisco Dantas, né? Seria a inspiração. Não seria uma cópia, porque, na verdade, me parece que toda obra memorialística, ficcional, ela transita entre as memórias do autor e a autoficção.
É um processo de construção da narrativa. Uma outra coisa que eu acho importante é que aqui ele mistura elementos de linguagem eruditos e populares, o que dá uma autenticidade, digamos assim, à estética poética do livro. Como sempre, ele retorna todas as suas obras, a memória aqui funciona como uma resistência cultural, né? Preservando valores ameaçados pela modernidade ou pela pós-modernidade. Não sei se a gente está nessa região da pós-modernidade. Revela também, para mim, de maneira muito mais sutil que as outras obras, uma crítica social, né? Voltando ao tema da exploração rural, a miséria. Mas aqui eu percebo que há muito mais poesia e profundidade, assim, mas com a sutileza poética mesmo, né? E nós temos aqui também uma construção entre os personagens que me remete a outros livros. Os personagens sempre complexos e ambíguos. Então, a gente vê, por exemplo, Desidério representa a sabedoria e conexão com a natureza, enquanto Duarte Pirão é o oposto disso tudo, né? Mas também anotei que o Cavalo Souvenir ele representa e expressa na obra a liberdade e uma conexão sensível com o meio, com o seu dono, né? E isso está bem expresso na obra. A obra, finalmente, para mim, ela é filosófica e reflete sobre a vida, o tempo, a espiritualidade, e com uma prosa que me agrada muito, que é a prosa poética, né? A gente pensa que poesia se manifesta só na forma conhecida estruturalmente de poesia, mas, nesse caso, eu percebo que, principalmente nos últimos capítulos, a poesia supera a prosa da obra de Chico Dantas. Não sei se a convivência com a esposa, ele ficou mais poético nessa obra de 2022, né? Então, Moeda Vencida, para mim, é uma reflexão sobre valores, memórias, e destaca, mais uma vez aqui, a relevância de Chico Dantas na literatura brasileira contemporânea. É isso. É isso mesmo, Anselmo. Assim, é um livro sobre essas coisas que você diz, né? Ele tem muita sutileza poética, né? Ele usa todos esses elementos da relação homem-animal, não é? Para fazer um comparativo da nossa relação entre nós mesmos, né? Agora, eu vou deixar para falar por fim, mas eu queria fazer 2 registros aqui. Você falou da linguagem, né? E também você falou do pai. Existem 2 chaves para decifrar as 2 coisas nesse livro aqui. A primeira é a dedicatória. O livro é exatamente dedicado da seguinte maneira: à memória do meu pai, né? Então, Desidério deve conter muito, né, da lembrança do autor sobre o seu próprio pai, né? E a outra coisa, Edileide fez uma referência à epígrafe de Drummond, né, sobre o eco de tempos passados e o resgate da nostalgia como elemento para novas conversas de pessoas. Mas a outra epígrafe é de outro grande poeta brasileiro, né, do genial João Cabral de Melo Neto, em que ele fala da linguagem do sertanejo e de como essa linguagem é versátil
apesar de parecer rude. O título do poema que serve de epígrafe é O Sertanejo Falando, e diz o seguinte: a fala a nível do sertanejo engana. As palavras dele vêm como rebuçadas, palavras conceito, pílula, na glace de uma entonação lisa de adocicada, enquanto que sob ela dura e endurece o caroço de pedra, a amêndoa pétrea dessa árvore pedrenta, o sertanejo, incapaz de não se expressar em pedra. Ou seja, a linguagem do sertanejo é dura, não é? Mas é dura porque ela é envolta numa camada de açúcar, né? É uma sofisticação. E aí ele prossegue, o poeta. Daí porque o sertanejo fala pouco. As palavras de pedra ulceram a boca. E no idioma pedra se fala doloroso. O natural desse idioma fala à força. Daí também porque ele fala devagar. Tem de pegar as palavras com cuidado, confeitá-las na língua, rebuçá-las, pois toma tempo todo esse trabalho. Então, esse trabalho de artesania vocabular que ele fez nesse texto, como faz nos anteriores também, né? De resgate de palavras que são da nossa memória sergipana e que talvez o leitor de uma outra procedência tenha dificuldade em decifrar, né? Tem a chave de interpretação nessa epígrafe de João Cabral. Faltam Ivan e Rony vão falar, mas Edileide pediu aqui. Fique à vontade, Edileide. Para aproveitar essa menção de Anselmo da sutileza poética, o primeiro trecho, que está na página 21, para a academia foi assim, nosso primeiro destaque, no final desse primeiro episódio, quando ele diz assim, último parágrafo, página 21, o meu umbigo está sob o pé de mulungu, rente ao pátio da casa do milho, onde um dia irão me enfincar. É assim que o sangue pede. Foi assim, foi o primeiro destaque que alguém pontuou e todo mundo foi em busca dessa linguagem linda, essa poética toda aí, porque a poesia está, né, não só no poema, ela está na prosa, está em tudo, né? Que o artista, né, que o escritor literário faz. Agora eu preciso, Anselmo, e os demais, dizer a vocês que na nossa roda de conversa, na página 32, também respondendo aquele aluno que que questionou, né, desse fazer, dessa obra para o estudante, e por que não ser best-seller e tudo. Aí recordo que a professora Maria Lúcia da Alfarra, e nem de longe vou me atrever a fazer o que ela fez, só vou destacar. Porque imagine esse trecho sendo lido por ela, foi assim, né? Não é à toa que ela está aí no segundo prêmio Jabuti, né? O seu último livro. Então, ela leu o trecho, página 32. Ela leu esse trecho falando da vaca borboleta. Ela disse assim, bem pelo meio, tá? Do primeiro parágrafo. Uma vaca não é um rato que se pega pelo rabo, atira-se à distância e logo se pode lavar as mãos. Bem ao contrário, é uma montanha que se desmorona, uma pedreira que despenca e atroa, uma estampa corporal que deixa uma falha na paisagem. Abre-se uma ferida em tudo que se toca. A gente sente a força do tempo, o deslocamento calado de um rolo compressor descomunal, atirando as coisas para fora do lugar. É uma arrebentação inexorável.
Então, quando ela leu isso aqui, quem não tinha ainda percebido, né, essa sutileza poética, essa linguagem, essa beleza, naquela hora percebeu. E recordo que antes mesmo disso, lendo aqui com minha filha, esse trecho já tinha me chamado a atenção, e minha filha, quando leu, disse: mãe, o que é isso aqui? Ele fala de uma vaca e diz: é uma montanha que se desmorona. Isso é espetacular. E eu fiquei com essa parte aí, da força do tempo, que também já foi sinalizada aqui, que é esse deslocamento calado de um rolo compressor descomunal. Nunca esqueci, nunca mais. Ficou cravada essa linguagem na minha memória, esse jeito de falar do tempo. Então, poesia pura, né? E a poesia marca. Né? A estética poética tem essa capacidade, né, de sensibilizar, de emocionar e de marcar, né? Cravar verdades que outras linguagens não cravam. É isso. Eu vou falar sobre isso na minha oportunidade, mas assim, já enquanto você lia, percebeu o ritmo, né? Elas têm as palavras têm uma cadência à medida em que o leitor vai passando por elas, né? Esse ritmo, né? É poesia em forma de escrita. Aí, esses dias, uma pessoa disse assim para mim: olha, vocês bajulam demais o autor, né? Vocês fazem Eu assisti um vídeo, eu fiquei impressionado, o autor é bom, mas vocês bajulam demais. Aí eu disse assim: tá pouco. Sabe por que tá pouco? Porque a gente bajulando, as pessoas ainda não conhecem o suficiente, não é? Eu fico com pena você mencionou aí, Edilei, isso aqui tinha que ser lido no ensino fundamental. Em Riachão estão fazendo a parte, né? Estão colocando os livros para que os alunos possam conhecê-lo. Mas no resto de Sergipe, não. E no resto do país, menos ainda. Ele é um autor que a gente percebe, quando pesquisa pela internet, restrito aos altos ambientes universitários de estudo de literatura brasileira, né? E assim, ele pode ser isso, claro, porque ele próprio é um grande estudioso da literatura, mas ele devia ser muito mais. Ele devia ser um autor sergipano com suas peculiaridades, um homem reservado, de pouca exposição, etc. Mas sua obra podia ser mais bem conhecida entre nós, não é? Mais bem conhecida entre nós, né? É muito pouco o que se reconhece dessa figura que consegue falar de Sergipe dessa forma, né? Mas, enfim, já estou tomando aqui o tempo que seria de Ronivon e Ivan. Fiquem à vontade aí. Ronivon, à vontade. Você tem a prerrogativa, pode seguir, já tinha pedido. Aceito. Olha, a borboleta parece que realmente ela encantou a todos, né? Na mesma página 32, eu tinha dobrado aqui a página marcada, comendo palha na mão da molecada porque se mostrava derretida, como se fosse a ama de leite de uma carrada de meninos. Essa vaca me trouxe uma reminiscência. Nós tínhamos aqui no Craft uma vaca que o nome dela era Mimosa. E nós, finais de semana, a gente comia, chupava cana, mamãe descascando a cana para a gente comer, e a Mimosa enfiava a cabeça dela gigantesca, que era uma gira com um chifre enorme, enfiava dentro da rural a cabeça para comer na mão as cascas da cana e a palha da cana, e a gente tem essa reminiscência. E aconteceu um episódio pitoresco. Um tempo depois, o gerente mandou ela para o abate. Quando nós soubemos, quer dizer, meu pai e minha mãe mandaram buscar de volta que ela tinha que correr de velha no pasto e não foi para o abate de jeito nenhum. Então, essa paixão, esse vínculo com os animais é algo realmente que ele valoriza bastante. E que eu acho que as novas gerações, por mais que as leiam, terão muita dificuldade em assimilarem isso, porque são coisas que não estão sendo mais vivenciadas em concreto. E está se perdendo esse contato com as coisas. Hoje, mesmo um garoto do interior, ele tem muito mais notícias através da comunicação dele com a internet e não com o avô. Então, está se perdendo o fio da meada. O linguajar que eu vejo no livro e que me atrai bastante, eu vibro muito,
porque são muitas palavras que estão quase esquecidas, estão em desuso no dia a dia. Elas me trazem memórias gostosas, mas eu presenteei, comprei alguns livros para presentear pessoas amigas do autor, porque realmente eu gostei muito com a Vara da Memória, foi o primeiro, e logo de imediato comprei os 4 e presenteei algumas pessoas. E, para minha surpresa, elas me disseram da dificuldade das palavras, que são palavras que elas realmente não conhecem o significado. Um monte delas ditou muito. E na história ainda da Vaca Borboleta, eu recordo que eu assisti no Palácio das Princesas de Pernambuco, Miguel Arraes descrevendo uma seca. Ele falando que a vaca mugindo de sede, tentando lamber a lama ainda úmida de uma lagoa seca. É uma imagem dolorida. Eu acompanhei isso aqui no Crasto em 81, nós tivemos uma seca gigantesca e era terrível. O que acontece normalmente, as vacas vão para a beira das lagoas, estão secando e já estão fracas por falta de comida. E elas vão para a beira da lagoa e realmente se atolam. Quando atolam e são colocadas no giral, como ele descreve, no giral ela fica totalmente indefesa e nós colocamos talvez umas 10 vacas em anos distintos em giral, nenhuma delas sobrevive. E a história que a gente tem é que é quase impossível sobreviver. E a gente sente o acompanhamento. Se leva água no balde, se leva capim na boca, e ela definhando até a morte. Então, são coisas que a gente marca na memória, e esse livro, a forma como ele descreve, reacende e permanece viva. Então, realmente é muito interessante e cativante a forma que eles comunicam. O sofrer da capa, professora, também aqui, coincidentemente, aqui no Crasto, o sofrer é um pássaro territorialista. Ele não vive em bandos, ele vive em casais. Tinha um casal de sofrer aqui, que todo ano ele dava ninhada de 3, 4 filhotes, passavam alguns meses, quando os filhotes ficavam grandinhos, os pais os expulsavam para que eles fossem para outros domínios. Mas a recordação gostosa da vivência desse pássaro, que realmente é um pássaro muito bonito, e curioso é que o canto que está sendo associado a ele como um canto triste, e deve ser esse o sentido do nome dele próprio, o sofrer, não é a memória que eu tenho. A memória que eu tenho dele, apesar do nome, é uma memória de algo que é ciclo de vida, porque havia expectativa da nova geração de sofreres que iriam nascer, iriam circular e depois voar para os novos lares. Então, em princípio, eram essas colocações, e é muito gostoso aprender com os senhores. A gente aqui aprende, Ivan. Por exemplo, você acabou de dar um testemunho que deixa a cena verossímil, né? Então, assim, o que ele está narrando como ficção, para mim, que nunca vi, tá certo? É recordação para você que já assistiu, não é? Você já viu a cena da vaca que foi para o brejo, não é? Ser resgatada, né? Mas é um resgate inútil, né? Então, assim, a vaca aqui é o personagem. Eu estava refletindo sobre o que o Jonatas falou, não é? E a vaca aqui é o personagem feminino, porque não é um boi, é uma vaca. E é o personagem de sofrimento que, costumeiramente, nas obras de Francisco Dantas, é feminino. Basta imaginar a Cartilha de Silêncio. Basta imaginar os desvalidos, o que sofre Maria Melona ali no final. Então, assim, não é que haja uma ausência de personagem feminino, é que há uma ausência de um personagem feminino humano, não é? Humano. E uma outra coisa, assim, ainda sobre o feminino, eu disse isso da vez passada, e a mesma pessoa que disse que eu exagero no elogio do autor, disse assim também, essas histórias, assim, você disse que prefere uma literatura que não seja engajada. Eu prefiro. Não é que a literatura engajada seja necessariamente ruim, mas eu prefiro uma literatura que seja desprovida de peia, qualquer uma. E o politicamente correto é peia, o engajamento é peia. Então, a liberdade literária eu aprecio.
Mas veja que aqui o texto inteiro está entrecruzado de recorrências contemporâneas, como disse Edileide. Por exemplo, o estupro, a condição feminina está aqui retratada como passível de violência. O tema ecológico, ainda que com cores que não são as cores da política propriamente, não é? Os animais não chegam a ser humanizados, mas eles são tratados eles são dotados de qualidades humanas. Né? Os animais aqui não falam, etc. e tal, mas há uma intuição dos sentimentos deles, etc. e tal. Edleide chamou a atenção que o título, não é, se deve em certa extensão, ao episódio do Caro Coroa, do Destino de Souvenir, que eu não tinha atentado sobre essa ótica. Tá? E por aí vai. Então, assim, a gente tem muitas nuances no livro que uma leitura sozinha é incapaz de alcançar. Então, quando a gente se junta para ler, a gente se junta para ver esses outros olhares, né? O seu, por exemplo, que tem uma vivência interiorana e consegue enxergar esses episódios que Chico Dantas narra sob a ótica de quem já testemunhou situações semelhantes, né? Enfim, é isso. Fala aí, Ronivon, o que é que você tem a dizer diretamente de Aracaju? Bom dia a todos, renovo aí os cumprimentos. Edileide, de certa forma, no início nos trouxe, vamos dizer assim, esse mapa bem posto, extremamente bem situado do ponto de vista da literatura da obra. Ela nos deu aí, de certa forma, a régua e o compasso para que a gente possa caminhar nas nossas observações aqui a seguir. O professor Jonatas tratou dos personagens, dos bichos, Anselmo perfeitamente, e depois com a interferência de Edileide, essa parte poética, profundamente poética da escrita. Ivan, nesse memorialismo, que é para onde eu vou começar. Ivan foi excelente nessa busca aí, em trazer essa memória do Crasto, Ivan. E vamos à nossa moeda vencida, que de certa forma também é Abelardo das Candeias, né? É uma moeda vencida, já foi e não é mais, não estava mais sendo. Eu intitulei minha fala aqui como esse livro diz sobre os homens e os bichos, ou sobre homens bichos e sobre bichos homens, né? E eu começo, Ivan, por onde você terminou, um memorialismo. Eu me recordo, menino, ali com 6, 7 anos, estava no pátio lá do casebre, lá do Camará, que José Hollenberg conhece, meu avô sentado num banco de mulungu, e chega um sujeito da cidade dizendo que existia ali uma nova política de vender cavalos velhos para levar para o matadouro, enfim, para que a carne virasse jabá. Isso é por volta dos anos 80, ali, 81, 82, especialmente nesse período de seca enorme que houve, que assolou a gente. E eu me recordo que meu avô, Gilcundino Vieira de Góes, levantou a sobrancelha com cigarro de palha, olhou para o interlocutor e disse assim: "Você tem pai?" E o interlocutor disse: "Sim, seu Gilcundino, tenho pai." E ele disse: "Pois é, meu filho, nós vivemos a vida inteira montado na cacunda de um pai. E quando o pai fica velho, a gente faz o que com ele? Manda para o matadouro?" Aí, obviamente, que o interlocutor disse: "Não, jamais." Ele disse: "Pois é, o meu cavalo amarelo, que já me serviu muito, e sobre quem eu fiquei montado a vida inteira, ele morrerá no pasto." Assim, Ivan, como a mimosa também foi buscada de volta do seu sacrifício para morrer no pasto. Isso diz muito desse memorialismo do que são esses homens bichos, bichos homens, de que estamos a tratar em Moeda Vencida. Bom, personagens. Eu chamei de personagem gente, personagem supostamente gente. Temos o nosso Abelardo das Candeias, que é o nosso narrador, né? Ele mesmo uma moeda vencida. O nosso Desidério, que é esse homem bom, ou que se faz bom na convivência durante o tempo.
Duarte Pirão, aquele sujeito mau na essência, absolutamente mau na essência, e nós conhecemos na vida vários homens tipo maus, como Duarte Pirão. Temos Cipriano, bom, esse essencialmente bom, vaqueiro, curador, tratador, bom na essência. Frei Camilo, uma contradição, né? Engraçado o autor como trata a paixão de glutão de Frei Camilo por peixe, quando o peixe é um símbolo do cristianismo, né? Um símbolo da comunicação cristã e um símbolo da busca cristã. Pedro é um pescador de homens, como fora um pescador de peixes. Mas Frei Camilo busca peixes não na visão cristã, mas para comê-los, para se servir deles. Eu passo dos meus personagens homens, ou supostamente gente, para personagens gente que são quase bicho, mas são tão gente como Sacundina. Sacundina vive, talvez de forma pior do que os bichos, do ponto de vista material. Mas Sacundina, apesar de viver como bicho, ou seja, é uma personagem quase bicho, ela não deixa de ter a solidariedade, não deixa de ter a empatia, não deixa de ter aquilo que é mais humano em alguém, especialmente no momento em que ela acolhe Soraya, depois da desventura e da violência que sofreu. E os nossos personagens bicho? Ou bichos quase gente, né? Ivan falou de borboleta, também o professor Jonas falou de borboleta. Borboleta é a demonstração da tragédia humana tão retratada pelo autor nas obras anteriores e nesta. E a cena cruel dela atolada ao final da vida, tão comum, Ivan, no nosso sertão, não seria Abelardo? Abelardo está atolado ali no final da vida, né? É meio que um fim parecido com borboleta. E o cavalinho sem nome do Frei Camilo? Nem nome há, mas ele vive para servir, né? E serve diuturnamente ao Frei Glutão. A voz de boi menino urrando, suplicando por conta da seca que assola e que ele olha para o pasto e vê todos ao derredor naquela magreza infame. Araúna e os seus urros e lamentações tão humanos dos bichos, né? Ela não seria Sacundina? Talvez. E o jegue carregador de água? Tão sem nome quanto seu dono prego. Parece que os dois são uma só e única coisa, porque prego não tem nome, né? Ele nem é qualificado naqueles personagens gente, porque ele não está na geografia local que tanto prezava Frei Camilo. E vamos ao cavalo souvenir. O cavalo souvenir eu anotei como um papel da redenção e da possibilidade de mudança. É a parte mais otimista, talvez, que eu encontrei no autor, não só nesta obra, mas em todas as outras. É onde se nos dá a possibilidade da mudança, a possibilidade de que de um movimento ou de um ambiente de maldade e de desolação se pode haver algo para frente, melhor, um verdadeiro encontro de almas entre Souvenir e Desidério. E Souvenir, que numa manifestação tão bicho, porque como pior do que bicho era tratado por Duarte Pirão, ele vira gente, quase gente, no momento em que passa a enxergar os seus semelhantes bichos, bezerros perdidos, vacas em situação de dificuldade no pasto, como se humano fosse. Isso tudo, meus amigos, para dizer que Moeda Vencida é um livro interessante, porque começa, não no começo, mas no meio do primeiro capítulo, com a frase:
pessimista, difícil em relação à situação de Abelardo das Candeias, quando diz que, assim como o feijão que há nas roças, não chega a todos nós, para demonstrar aquele momento cruel de final de vida funcional de Abelardo das Candeias. Mas essa frase, que de tão pessimista no início, eu encerrarei com um momento lindo da obra, desse encontro de almas, bicho-gente, homem-gente, entre souvenir e desidério, entre desidério e souvenir, quando, após os dois, caminhando pelo pasto, encontram um bezerro perdido, o autor resume esse momento extraordinário dizendo: os dois regressam, graves e compenetrados, seguidos de flor do pasto, quem foi encontrada, a parida, como se tomassem parte numa estranha solenidade, como se conduzissem o Deus menino na fuga para o Egito. De coração aberto, estão dispostos contra todos os Herodes. Contra Duarte Pirão, talvez. Que assim seja. Muito obrigado. Muito bem, Rônigo, muito bem, muito bem. Eu sou o último a falar, mas Edleide pediu a palavra, eu vou dar para ela antes disso. Então, só para fazer assim, duas colocações diante dessa fala de Ronivon. É quando ele ressalta, fazendo essa leitura, na página 187, o narrador emprega mesmo o termo irmanados, né? Irmanados, os dois se aproximam. E destaca aí a excelência do cavalo, que é esse animal que sente. E a última frase é: os bichos enxergam longe. Né? Então, quem é bicho, quem é humano em Moeda Vencida? Eu vou destacar aqui Araúna, a personagem feminina, não é, que já disseram aí, pode não ter mulheres assim de destaque, mas as vacas que ocupam, né? Então, o que é que ele diz de Araúna? Apresenta uma linhagem. Quando ela é encontrada no pasto, diz assim: é o bezerro que é filho, o bezerro que ele nasce mutilado, não é? Que é filho de Flor do Campo, que é a vaca que vem de Araúna. Então, existe como uma árvore aí, né, que é feita, uma árvore genealógica, é dita ascendência. Então, isso é humanizar mesmo, né? Essa preocupação em mostrar. A outra coisa que eu percebi nessa humanização é que, assim, Prego, que é o dono, que foi citado, eu estava muito preocupada, eu vi que esse conto, olha aí outra parte da história que poderia ser classificada como um conto mesmo, essa história de Prego. Espetacular para se retirar da obra e se trabalhar, né, em sala de aula, porque o tempo é menor, né? Então, ideal para uma leitura completa, e daí para a obra. O homem é chamado de prego. Não sei, inanimado praticamente, né? É o que está dizendo aí, porque o prego é matéria não pensante, né? É algo que você usa. Mas, quando ele foi à delegacia, eu observo aqui que deixa clara a linguagem, o aspecto formal mesmo, que pode me chamar de capitão. Está lá escrito, esse capitão é com C minúsculo, né? Então, a autoridade, que é um capitão, está com C minúsculo, mas o nome do jegue, capitão, está lá com C maiúsculo. Então, é realmente né, a personificação, você dá, né, essa personalidade. Então, o que é bicho e o que é humano nessa obra, né? São os animais que têm um comportamento humanizados e alguns homens, como Duarte Pirão, que tem esse comportamento totalmente deplorável. E aí tem a outra fala que diz: quando acontece tudo aquilo com o cavalo, a gente vê o comportamento animalesco mesmo do Duarte. É aquela mordida, não é?
é aquele cravar dos dedos, dos polegares, nos olhos do animal. Pois o animal é que se revolta. E para esse episódio é dito assim, não se pode deixar. E também ressalto aqui, para completar essa humanização dos bichos, quando ele faz toda uma descrição, né? Ele descreve mesmo que o animal ele fica sobre as duas patas. Então, ele tem aquela postura que é própria do humano, que é se colocar sobre, né, dois pés. E esse animal fica sobre essas duas patas e dá aquele salto, e é esse salto que diz da morte, né? E cai por cima do Duarte, né? E esse cair também tem aí outra imagem, né? É o bicho sobre o humano, né? Também. Seria essa linguagem figurada aí, também me diz isso. E o que é que acontece? Quando esse episódio todo, que aí vamos julgar o animal, hora nenhuma se julgou o comportamento do arpirão, mas do cavalo, sim, aí é dito, né? Não podemos perder a vida de um cristão, né, tragada ou destruída, devorada por um pagão. E alguém já falou de Frei Camilo, e fica aqui a pergunta, né? Que é ser cristão, né? O comportamento cristão. E o que é ser pagão? É uma obra que leva a vários questionamentos. Vários. São muitos, né? Saberes mesmo. Se a literatura é para questionar, é para tirar desse lugar comum, para abrir esse leque de possibilidades, então essa obra realmente traz, alguém já falou, filosófica, traz vários questionamentos. Então, tem essa aí, mas eu ainda trago uma figura, que se Hollenberg disser que vai falar dele, eu paro por aqui, do Sebastião. Fique à vontade. O Sebastião, ele é aquele que antes mesmo, falaram aí do vaqueiro, né? Lá no final, que cuida. Mas o Sebastião é um ser humano bicho. Exato. Ele mora lá afastado de todo mundo, mas é ele que é chamado para cuidar da borboleta. E é aquele ser humano que não se entende muito, nem mal fala com os homens, mas que é muito bem entendido e que diz na obra, os animais parecem que compreendem a linguagem dele. E concluindo aquele início que eu fiz, né, na exploração dos nomes, se a gente vai buscar Sebastião, o nome Sebastião, a gente remonta ao orixá, Oxóssi. Ele é associado, né, o São Sebastião é associado na Umbanda a esse orixá que é o rei das matas. Então, coloca-se lá o Sebastião, traz toda essa história por trás desse nome, e a gente vê esse homem que se comportando adverso esse diálogo com seres humanos, mas que é um ser humano totalmente humanizado a ponto de ser entendido pelos bichos. Tem aí também essa análise para ser feita. E creio que por hora, do que eu vi na obra, nós, assim, aspectos, nós vamos ouvir, né, Hollenberg? Que aí essa obra, para mim, é muito, muito profunda e tem muita, muita coisa para ser apresentada. Para além de tudo que já foi dito. Tem. Se a gente tivesse tempo para ficar aqui um dia inteiro conversando, provavelmente ia encontrar muito mais coisa. Mas nesses minutinhos finais, eu queria fazer uma observação sobre por que o que a gente está fazendo aqui não é tertúlia apenas, não é apenas falar aí em torno de um tema comum, né? Em comum, né? A gente tá, no fundo, a gente está fazendo um exercício que é, digamos assim, que é próprio da arte literária. O que é que a literatura faz conosco, né? A primeira coisa que a literatura faz, isso é muito claro para quem
começa a ler de uma maneira habitual é expansão de vocabulário. A literatura tem esse efeito instantâneo. As palavras, elas começam a se expandir no nosso universo mental. Um autor como Francisco Dantas leva essa expansão, né, para um lugar onde normalmente a nossa leitura não chegaria. Porque como ele faz uma arqueologia do vocabulário sergipano, o que ele encontrou na infância dele, né, e o que ele continuou, né, ouvindo até hoje, né, na Lages Velha, não é essa, Edileida, fazenda? Então, e isso, o vocabulário que ele resgata, que ele guardou, é transferido para nós. Então, Ivan, as pessoas que não conseguiram entender o que os livros anteriores não têm, digamos assim, culpa do desconhecimento. Talvez tenham culpa da falta de curiosidade de prosseguir, porque ler também é um exercício. As pessoas não vão para a academia puxar ferro, não é? Não vão para a academia fazer aquele esforço em prol, né, da saúde muscular, da saúde física, etc. Não é? Ler também exige um certo esforço, a não ser que se queira ficar na leitura superficial. Então, primeiro é a expansão de vocabulário, e nesse lugar, nesse espaço, Chico Dantas tem assim o meu aplauso de pé já daí. A segunda coisa que a literatura costuma fazer conosco, leitores, é fazer com que nós vivamos vidas que não são as nossas. Né? A não ficção descreve, apresenta, traz, etc. Mas a descrição de sentimento, a imersão na subjetividade é própria da literatura e do romance de um modo especial. E o que é que acontece aqui? Eu nunca ia construir em mim as situações que ele descreve em relação à borboleta, por exemplo, ou ao episódio do cavalo souvenir, ou do jumento de prego. Essas coisas ele precisou ter vivido, ele precisou ter traduzido, né, via memória para um romance, para que nós, no meu caso mais de perto, sou um leitor urbano, a gente consiga configurar essa situação. Então, a literatura nos leva a viver situações que nós não viveríamos, né? Que nós não viveríamos, e muito provavelmente não viveremos. Então, quando ele descreveu lá o resgate de borboleta, Ivan instantaneamente fez uma associação. Quando ele fala da proteção, de se evitar o sacrifício no animal, o Ivan resgatou uma situação, o Ivan trouxe outras que ele também viveu. Eu não vivi, eu não saberia nunca como isso seria se isso não tivesse sido trazido. Então, esse é um outro papel que a literatura tem. Então, a literatura, ela é uma demolidora de limites. Nenhum de nós vai a Marte, mas tem romance de ficção científica sobre isso. Nenhum de nós, não é, terá vivido uma jornada interestelar, mas há romances sobre isso. Agora, a literatura também tem, às vezes, um papel profético. O que Isaac Asimov escrevia nos anos 50, 60, está começando a acontecer. Não é? Aqui é o papel da memória, do resgate do passado. Às vezes a ficção científica nos antecipa o futuro. Isso é a beleza da literatura. Mas aqui, no caso de Francisco Dantas, ainda tem um outro elemento, e com isso eu vou encerrar, que é muito peculiar. Veja só, eu fico brincando, eu sempre digo isso quando posso. O território de Sergipe está delimitado. Então, é do Rio Real, a Barra do São Francisco, Oceano Atlântico, Bahia, e acabou. As nossas divisas estão postas. Não é? O governador Mitidieri não deve ter pretensão de formar um exército para invadir Alagoas,
ou para invadir a Bahia e fazer conquista, né? Não temos aqui instintos putinianos, não é? A gente vai ficar restrito ao que está posto. As riquezas naturais de Sergipe já são conhecidas. Agora, descobriu-se o gás, não é? A gente já sabe até onde Sergipe chega, ou pode chegar com os recursos naturais que o território permite. A única coisa que pode crescer em Sergipe, ilimitadamente, é o capital humano. É a única coisa que pode ser crescido. E capital humano se faz, né, com vocação à ciência, mas também com vocação à consciência, né? E a literatura regionalista, como é a dele, nos chama a vocação à consciência, ao nosso próprio entendimento, a nossa compreensão como pessoas de, no caso dele, Riachão do Dantas, de Sergipe, do Brasil, da América do Sul e do mundo, nessa ordem. Então, assim, eu me impressiono, às vezes, assim, porque um autor com essas características é tão pouco prestigiado nos nossos ambientes. Nós aqui já o reconhecemos de maneira suficiente, digamos assim, né? Mas, assim, eu dou presente em livros de autores sergipanos. Eu dou. Óbvio que eu dou de outros também, mas, assim, eu dou. Esses dias eu dei de presente a uma conterrânea nossa que não mora em Sergipe, como eu, os livros de Murilo Melins, ou Melins. E assim, por quê? Porque era Aracaju, de um tempo que eu não vivi e que me impressionou conhecer. Né? A um amigo radialista, eu dei a obra de Antônio Camilo sobre Carlos Magalhães. Né? E assim vai acontecendo. A Casa Lilás, que está sendo relançada agora e que a gente vai ler no ano que vem, é um trabalho de jornalismo. Como é que chama aquela história que Gay Talese, Norma Miller, tem um nome, jornalismo literário. Jornalismo literário, isso. Essa escola, o que ele faz ali em A Casa Lilás é impressionante. Agora, às vezes a pessoa dá o azar de estar restrito a Sergipe. Mas, por exemplo, o que é que a Casa Lilás tem que não autoriza, por exemplo, a publicação por uma editora nacional? Vamos lá. É um médico assassinado, é um fato misterioso, é um crime, de certa forma, não resolvido até hoje. As autoridades políticas mergulhadas no problema e na crise que o crime gera, até o pescoço. Pessoas que nós admiramos na sociedade sergipana, com problemas para justificarem condutas até hoje, né? E Luiz Eduardo Costa constrói aquilo lá. Por que a gente não reconhece mais? Por que a gente se apequena diante da literatura de outros autores de outros estados e a nossa tem que ficar para trás? Realmente não consigo compreender. Então, assim, o meu comentário hoje vai ser menos sobre a obra e mais sobre isso, sobre o papel que a literatura tem em nos expandir limites de consciência, de linguagem, de conhecimento, não é? E o quanto nós somos, digamos assim, pouco afeitos ao reconhecimento dos méritos dos nossos conterrâneos. Não nós, não é? Mas nós como sergipanos de uma maneira geral. A professora Maria Lúcia Dalfarra, que não é sergipana de nascimento, mas é por afeição, é ganhadora do Jabuti, não é? E pode ganhar outro qualquer hora dessa, não é? Não é uma poeta, não é? Eu nunca sei se devo dizer poetisa ou poeta, vou dizer poeta dessa vez. Não é uma poeta comum, não é. Quem lê sabe, não é. Entendeu? Por que então a gente comemora Adélia Prado, com merecimento de Adélia Prado? Por que a gente comemora Cecília Meirelles, com merecimento dela? E não pode comemorar, reconhecer Maria Lúcia Dalfarra? Não entendo, juro que eu não entendo. Juro que eu não entendo. Era assim, era para ter seminários, discussões, comemorações, homenagens. No dia do aniversário dela, dar Bom Dia Sergipe lá na porta deles, entendeu, Edileide? Não era para ser assim, eu acho. Eu acho que era para ter, por exemplo, a cadeira de literatura da Universidade Federal de Sergipe devia ter o nome dela. Entendeu? Porque a Universidade de São Paulo dá nome dos professores, a
as suas cadeiras. Então, assim, a minha participação hoje é para dizer assim, o livro é fabuloso, é muito bom, é uma leitura que eu fiz em 2023 e refiz esses dias para participar, mas tudo que eu tinha a dizer sobre a obra já está dito aqui. Mas eu acho que me cabia, para encerrar, fazer essa observação sobre o papel que a literatura tem, né, na expansão da nossa capacidade como seres humanos, né, o quanto ele expande de linguagem, de consciência, de história, enfim, é isso. Anselmo, você pediu a palavra, fique à vontade. Eu pedi rapidinho porque você fez uma reflexão sobre a questão do escritor e o seu mundo e o seu derredor. Como escritor e atento a essas coisas, a produção poética e tal, eu percebo uma coisa, que é basicamente um retorno àquela máxima popular, que ninguém consegue ser profeta em sua própria terra. Infelizmente, os grandes escritores sergipanos, nordestinos, só foram reconhecidos fora, né? E hoje nós temos um problema muito sério de distribuição de autores, da produção intelectual e principalmente na literatura. Hoje a gente vê, por exemplo, alguns livros que eu não sei como conseguem chegar a best-sellers. Não estou falando no Brasil, não, estou falando no mundo geral, entendeu? Se um influencer analfabeto colocar na rede social dele que leu Papai Noel no Sertão, que não existe, mas ele tem 50 milhões de seguidores, vai vender 5 milhões de livros. E vão dizer que é o livro melhor do ano. Infelizmente, nós estamos nessa distopia, né? É só para pontuar isso. Está bem pontuado. Só finalizando aqui, a nossa próxima e última obra, por enquanto, eu espero que ele escreva mais, é Liturgia do Ocaso, né? É uma obra que, salvo engano meu, ele não lançou, ele publicou e não lançou. Mas eu queria dizer que a dedicatória, já estou fazendo um spoiler do livro, que a dedicatória do livro é feita, entre outras pessoas, à professora Edileide, que está aqui. Então, este livro é dedicado à professora Edileide. Soubesse disso, eu teria pedido que você apresentasse a quem o livro foi dedicado, mas você já apresentou muito bem esse de hoje, a gente escolhe um outro apresentador para o próximo, tá certo? Certo. Podemos ficar por aqui, amigos? Ou alguém quer mais a palavra? Eu gostaria de sinalizar uma coisa sobre Dalfarra. Realmente concordo com o que Anselmo disse, né? É bíblico a questão de que santo de casa não faz milagre. Mas esses milagres vão acontecendo aos poucos, né? Sobre Dalfarra, nós buscamos, ela tem esse laço com o Riachão, né? Então, esse pertencimento de identidade com a nossa terra é visível na fala dela e tudo. Então, o que a nossa academia pôde fazer em termos de homenagem? Hoje, porque eu digo hoje, ainda não teve a posse, seria agora, né, por ocasião da nossa festa literária, mas é o aniversário dos dois, e até que o professor sinalizou, mas ele realmente já tinha outra programação. Nós convidamos a professora Maria Lúcia para ser sócia correspondente da nossa academia, e ela aceitou de pronto, é uma honra, né, para a Arlac, imagine, ela que é patrona da Academia de Botucatu, né, em vida, né, da academia. E aí aceita ser patronesse aqui, né, no caso, patronesse não, sócia correspondente da nossa academia. É uma forma que tivemos de reconhecer esse elo de pertencimento dela à nossa terra, o Riachão do Dantas. Ela que aprendeu a conviver aqui durante esse tempo todo aí, há mais de 2 décadas, com o professor Francisco.
E não posso deixar aqui, já que a obra foi dedicada ao pai, né, a Desidério, de ressaltar uma coisa. Mas antes desse encerramento, com relação a essa dedicatória do livro Liturgia do Ocaso, quando ele foi homenageado aqui no Festival de Inverno em 2023, não, 2023, foi ele, né? 2024 já foi a Terezinha Oliva e 2025 foi a professora Valesca. Então, 2023, nesse seguir lá para Palmares, já na volta, a professora Maria Lúcia disse: Edileide, o Francisco está preparando uma surpresa para vocês, e nem adianta que nem no sonho você vai conseguir adivinhar. Nem tente. Eu estou dizendo isso só sinalizando, ela falou. Mas nem tente que você nem vai. E aí, quando a gente viu, ele realmente se apressou para que saísse já no final do ano esse livro. Tanto que tem uma outra edição, né? Já tem uma outra edição. As capas são diferentes, inclusive. Isso, porque essa primeira foi assim, para fazer realmente essa dedicatória chegar até o final do ano, e depois eles pensaram e fizeram a segunda. Foi uma surpresa para a nossa academia, né? Primeiro, já teve um momento inesquecível da nossa ida lá, quando ele faz essa dedicatória no dia, foi inesquecível mesmo, foi a nossa primeira reunião com ele, foi na Fazenda, na Lages, né, no dia 14 de novembro, já para fazer o convite. E, além de aceitar, ele vai caminhando com essa academia a ponto de deixar esse registro aí numa obra, né? De um elo muito grande para como a literatura permanece, né? Então, eu gostaria aqui também de ressaltar esse elo, falar aí do pai dele, o Desidério. Realmente, ele faz questão de homenagear o pai. Nessa obra Moeda Vencida, o Desidério, preciso pontuar isso aqui, ele é apresentado como o salvador desse novo estilo de mundo, onde homens e bichos se irmanam. Então, é uma grande homenagem que ele faz ao pai, né? Esse salvador. Imaginemos que a obra termina, o último episódio, é justamente o Desidério, apesar de já estar condenado à morte, porque ele tem leucemia, mas é ele que vem nessa irmandade com o Souvenir, que ele salva. Agora vai o Souvenir salvar o filho de Araúna e os dois irmanados, cavalo e homem como um só, vão trazendo aquele bezerro em cima, uma alegoria, porque ele diz que isso acontece no final de dezembro, no tempo do Natal. Então, faz uma alegoria ao que acontece no Natal, o nascimento do Salvador. Então, é uma grande homenagem quando ele apresenta o pai como esse desejado, né? Esse almejado, esse esperado representante salvador desse novo estilo de mundo que Francisco Dantas apresenta na sua obra, onde acontece a irmandade entre homens e bichos. Isso. Veja, Edileide, quantos subtextos existem aqui, quantas camadas, né, a gente consegue resgatar. Amigos, a gente vai precisar encerrar, mas, assim, foi, como sempre, muito bom conversar sobre a obra. Daqui a alguns meses nós vamos falar sobre Liturgia do Ocaso, e aí a gente encerra esse ciclo, ou essa etapa, e parte para novos autores, caso vocês queiram continuar nessa aventura, né? Obrigado por terem dedicado essa manhã de sábado, né, para isso, né? E vamos em frente. Um abraço em todos. Um abraço.